Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Nem vou pedir para o Bruno comentar sobre essa questão da escola cívico-militar. Agora só quando realmente sair do papel mesmo, viu, Bruno? Pois é, Sandra, bom dia para você, bom dia para o Felipe, para os nossos queridos ouvintes, né? Vamos deixar a coisa rolar, né? Porque são todas indas e vindas, né? Exatamente. Depois a gente comenta com calma. Mas eu convido aqui o Lucas Neri, nosso repórter que acompanha também a política local, para trazer os detalhes dos assuntos debatidos na Câmara de Campinas ontem, muito ligadas a questões de finanças, o impacto aí para o contribuinte. Conta pra gente, Lucas, bom dia. Oi, Sandra, bom dia ouvinte. Estamos sem o áudio. Esse microfone que o Lucas pegou, ele não está operando. Isso. Vamos inverter aqui. Aí. Agora me ouvem, certo? Agora sim. Oi, Sandra, Felipe, Bruno, ouvinte da CBN Bom Campinas, muito bom dia. Pois é, ontem uma movimentação muito grande durante a sessão da Câmara com relação ao projeto, né, da Prefeitura que foi enviado para a Câmara até na semana passada, mas ontem tinha ali uma agilidade que para acolher assinaturas e protocolar ele, na verdade, em regime de urgência, que aí é onde o presidente da Câmara tem aí a opção de pular alguns trâmites ali, agilizar esse processo. É um projeto que já é muito conhecido, anualmente ele está sempre aparecendo, já virou tradição aqui na cidade de Campinas e em outros municípios também, que é o projeto do Refis 2025, que é uma proposta que prevê aí descontos de até 60% em juros e multas de tributos para IPTU, ISS, ITBI, além de taxas, multas e autuações. Tá? A previsão, inclusive, dessas negociações serão feitas aí de formato online, comecem até o final de setembro e o início de outubro. Perguntei, inclusive, para o vereador líder do governo, né, o vereador Paulo Haddad, que é quem estava articulando ali todo esse projeto para colher essas assinaturas, e a gente falou um pouquinho a respeito desse projeto que para muitos é uma mão na roda, né, pode-se dizer, e outros se incomodam muito com ele, porque, enfim, por conta até de quem paga ali em dia e tudo, sempre tem essa polêmica, e o vereador Paulo Haddad falou sobre isso, vamos ouvi-lo. O objetivo, na realidade, é atender uma demanda da própria população. O cidadão comum, empresas, entidades procuraram a administração pública municipal solicitando o refis para que eles pudessem colocar em dia os seus tributos, seja ISS, ITBI, IPTU, né, tendo aí reduzido parcialmente as multas e juros para que eles pudessem honrar esses tributos e colocar em dia a sua situação financeira com a cidade de Campinas. Refis quer dizer que é um refinanciamento de pessoas que acabaram atrasando, estão em déficit. Não é uma certa forma um projeto como esse estimular o mal pagador? Veja bem, quem paga em dia tem lá os seus benefícios, mas parece que quem não paga em dia também tem benefícios com esse projeto? Bom, eu não vejo por esse lado. É claro que todo mundo gostaria de pagar em dia os seus tributos. Eventualmente a pessoa, né, por uma dificuldade financeira não consegue honrar. Mas é importante dizer que mesmo você perdoando parte das multas e juros, não é o total, o montante total. Então, até 60% pode ser perdoado, né, por um pagamento à vista, até 6 parcelas, e de 7 a 60 meses com o juro já estipulado pelo próprio projeto que vem à Câmara. Então, a nossa previsão é que seja votado em primeira votação na próxima segunda-feira e depois pula quarta-feira, e na outra segunda ele vai ser votado, aí sim a sua segunda votação do mérito. Olha, o projeto ele foi protocolado ontem, né, em regime de urgência, Sandra, e todos esses detalhes, né, que são muitos ali detalhes com relação aos descontos e prazos e parcelamentos e tudo, estão no site da Prefeitura. A gente vai fazer uma reportagem também detalhando todo esse projeto
pro ouvinte, né, que tá ouvindo e se interessou. Na semana passada, inclusive, o próprio Bruno, né, trouxe aí a respeito da dívida ativa hoje do município em torno de 13 bilhões de reais. São 332 mil pessoas físicas e jurídicas com algum débito da administração municipal. Então, é algo que traz, sim, um impacto, né, financeiro, no caso, para o caixa do município, Bruno. E aí, entrando esse assunto na pauta já, imagino que já tenha havido uma estratégia, né, dos setores interessados, assim como a prefeitura, para talvez esse encaminhamento aprovado pela Câmara, não? Não há a menor dúvida, né, Sandra? Na verdade, se a gente parar para pensar, já é estratégia corriqueira. O Lucas Neri tem razão, né? Todos os prefeitos já avançam, vamos dizer assim, o seu ano orçamentário aí, fazendo um cálculo de em que momento vão apresentar o projeto do Refis. Então, eles aguardam inicialmente para ver como foi a capacidade arrecadatória, embora a dívida ativa esteja lá rolando, né? Então, aí, a depender de como foi essa capacidade arrecadatória, esse Refis ele pode vir com uma cara ou com outra cara, vamos dizer assim, né? Então, eles fazem essa avaliação. Quando é geralmente mais no final do ano, considerando que podem realmente não conseguir obter parte desses recursos que já estavam lá atrás orçados, pensados, né, em termos de arrecadação, aí você faz a estratégia do Refis para poder diminuir um pouco isso. O volume de recursos é significativo, né? Na última sexta-feira eu trouxe esse destaque aqui para o nosso querido ouvinte, como você muito bem lembrou, para poder mostrar que isso representa mais do que o próprio orçamento da Câmara, né? Óbvio que somando também a outras dívidas, né, que as pessoas têm contraídas aí junto ao município de Campinas. Então isso nos coloca em tela duas situações. Primeiro, fazer o Refis é imperativo para você tentar de alguma forma obter pelo menos parte desses recursos, né? Se você não vai conseguir obter todo ele, já somado os juros, a multa, as dívidas que acabaram sendo acumuladas, ainda mais sobre aquela dívida inicial, pelo menos você tenta reaver uma parte dela. E o segundo ponto, né? Que aí eu acho que é um problema mesmo, mas esse é de difícil solução, viu, Lucas? Muitos já contam com o Refis no horizonte para depois parcelar. Até porque se a gente observar mais a fundo o perfil daqueles que são os devedores na prefeitura, né? Eu tenho uma hipótese. Acho que a hipótese é de que não é o cidadão comum, muito menos o cidadão comum do dia a dia e muito mais, às vezes, algumas grandes empresas, às vezes alguns segmentos específicos que têm ali essa dificuldade em fazer esses pagamentos. Então, acho que está mais nesse horizonte, né? É algo que certamente sempre vai ter todos os anos. E detalhe, você parcela esse Refis aí em várias parcelas, né? Vamos supor, você faz em 6 parcelas. Querendo ou não, o ano já acabou, você já tem todos os impostos de novo no mês de janeiro. Então, é um ciclo quase que sem fim, né? Vicioso, com certeza. E no mais da sessão de ontem, Lucas? Falando até desse impacto financeiro, né? O vereador Rodrigo Farmatic tinha apresentado um projeto, até foi aprovado em primeira discussão na semana passada, que autorizava aí a remissão de créditos tributários a imóveis particulares ocupados por núcleos urbanos informais, exclusivamente aí para fins de regularização fundiária e interesse social. Também é aquilo, né? Interfere diretamente, claro, na receita arrecadada do município. É algo que, ao meu entendimento e de alguns juristas também que eu conversei ontem lá, é um projeto inconstitucional, mas é um projeto popular. Então, ele foi retirado. Pelo que eu observei ontem ali nos bastidores, o próprio autor desse projeto ele acabou retirando por ter pressão da própria base do governo, né, para evitar essa exposição, inclusive dos vereadores ali durante uma votação e tudo mais. O autor do projeto acabou retirando esse projeto que tinha sido aprovado em primeira votação lá na semana passada. E sabe para onde ele vai, né? Para aquela gaveta de projetos retirados semanalmente. Eu queria saber o que está acontecendo com os vereadores de Campinas, que eu acho que bateram a cabeça e esqueceram o que é constitucional ou o que não é constitucional. Porque nós estamos vindo de um período, desde o último mês, de apresentação de projetos e propostas que claramente não vão passar porque criam despesas ou refletem na receita do governo. Será que ninguém tem cabeça para entender que quem pode ou quem deve fazer projeto desse tipo é a própria prefeitura? Para que fica perdendo tempo, gastando dinheiro do legislativo, que é o nosso dinheiro, para fazer projeto inútil? Obrigado. Felipe. Pois não. Felipe, faz isso por um motivo, porque a comissão, que seria uma instância decisória mais intensa de debate,
por vezes não faz. Eu acho que esse é o ponto central. A gente tem que olhar que, na verdade, o plenário, ele reflete muitas das vezes a qualidade do trabalho anterior que é feito na comissão. E aí o que acaba acontecendo nas comissões permanentes, que não é exclusividade de Campinas, são de várias câmaras. Ou funciona só pro forma, para dizer, ó, estamos aqui fazendo, ou o embate, quando ele acontece, ele acaba não indo adiante para você não se indispor com certos vereadores. O que não faz sentido também, eu concordo com você nesse aspecto, né? Eu acho que já passou do tempo dos vereadores poderem apresentar projetos que sejam projetos que tenham uma capacidade de poder ser efetivamente discutido e depois transformar em lei. Tem outro instrumento para isso, né? O vereador tem uma boa ideia legislativa, ele tem um tema que é um tema sensível, quer inclusive lucrar politicamente em cima disso, dando visibilidade, mostrando que ele está preocupado. Usa o espaço da tribuna, escreve uma indicação para o executivo e cobra semanalmente até vir essa resposta. Se é um projeto que nasce no executivo, né? Mas cai naquilo que a gente estava falando ontem, Felipe. Lembra do projeto lá para poder reconhecer a autoria do Rossini? Para poder apresentar no projeto de lei? O que muitos estão preocupados é se lá na frente, no final das contas, como quem vai acabar chancelando essa lei vai ser o Poder Executivo, onde eu estarei nessa história toda? Onde meu nome aparecerá? Porque as sessões poucos acompanham. Os desdobramentos, muitos acabam não se ligando, né? Salvo o nosso querido ouvinte aqui que está sempre ligadinho, que a gente informa sobre todos os detalhes aí da cozinha da política em Campinas e região. Então, o que acontece? Os vereadores querem, de alguma forma, mostrar que eles estão fazendo as coisas. Mas fazer dessa forma para não vingar é perder tempo, é perder dinheiro e, de alguma forma, não leva a lugar nenhum. Então, era muito mais fácil pensar essa solução desse modo, né? Então, estou dando uma ideia aqui, né? Uma sugestão. Então, começa a enviar mais indicação para o Executivo com anteprojeto já anexado, com proposta, com estudo previamente feito, com algum tipo de indicativo, para você poder depois vir com um projeto por parte do Executivo, né? Então, acho que é por aí que a coisa tem que ser discutida. Eu tenho uma teoria que ela é relacionada à questão das duas votações. Hoje, um dos trabalhos nossos lá como jornalistas, além de acompanhar a sessão, é acompanhar as redes sociais também. Hoje existe a primeira aprovação, aí depois a segunda votação. Quando aprova em primeira, os vereadores vão lá, fazem vídeo, publicam, né, trechos em redes sociais, são cortes. E esses cortes acabam tendo um alcance muito maior do que, de fato, quem assiste, né, a Câmara, lá, a live que é feita pelo YouTube, nas redes sociais, a TV Câmara, e ela tem um alcance muito grande. Alguns vereadores ali têm milhares e milhares de seguidores. Então, eu acredito que muito desse estímulo, Felipe, que você trouxe aí de protocolar projetos, mesmo inconstitucionais, é trazer um holofote aí de tentar mostrar para a população, ó, tô trabalhando, ó, tô tentando fazer esse projeto, aprovei e tal. E também tem relação com a base, né? A base hoje do Dário, ela é de pelo menos 25 a 26 vereadores. Então, as comissões, elas são formadas também pela maioria da base. Então, quando chega um projeto, curiosamente, esses projetos inconstitucionais que passam pela comissão são sempre de vereadores da base, curiosamente. Lucas Neri, Bruno Silva, obrigada pela participação de vocês. Ótima terça, nos falamos amanhã. Combinado, gente. Abração para vocês e até lá. Um abraço. 10h59. 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol.